Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria e este é o canal Sintetizando a Lição, com o objetivo de levar a vocês um resumo descomplicado da lição DBD. E esta já é a nossa segunda lição. Que Deus nos ajude em mais esta jornada. Agradeço imensamente pela audiência, é sempre uma honra ter vocês comigo, sejam todos muito bem-vindos. E vamos para o nosso conteúdo, o assunto desta lição, a porta da fé se abre entre os gentios. O texto áureo, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, verso 47. Verdade prática, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. E os objetivos desta lição, o primeiro é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. O segundo é revelar ao aluno o impacto do Evangelho em Antioquia da Pisídia. E o terceiro é fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Bom, é sobre isso que a lição vai tratar. Nesta lição estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja. Deus abre de forma clara e soberana a porta da fé aos gentios, começando com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que está registrada em Atos capítulo 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos. Nesse período, Paulo e Barnabé e João Marcos partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações. Venha comigo, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a alcançar mais vidas. Esta lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, e como primeiro subtópico o envio missionário e o avanço da palavra. Aqui o nosso comentarista vem explicar que, após serem separados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé iniciaram sua primeira viagem missionária. Partindo de Antioquia, seguiram para Seleucia e navegaram até a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, conforme Atos capítulo 11, verso 19. Em Salamina, anunciaram o Evangelho nas sinagogas judaicas, seguindo o princípio de apresentar a mensagem primeiro aos judeus e depois aos gentios, conforme Romanos, capítulo 1, verso 16. Acompanhado por João Marcos, conforme Colossenses, capítulo 4, verso 10, percorreram toda a ilha até Pafos, conforme Atos, capítulo 13, verso 6. Esse início da missão demonstra que a expansão do Evangelho acontece por meio da direção do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 13, verso 2, da fidelidade às Escrituras e da disposição da igreja em obedecer ao chamado de Deus. No segundo subtópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, Paulo e Barnabé encontraram oposição na pessoa de Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta, Deuteronômio capítulo 18, verso 9 a 11, Gálatas capítulo 5, verso 20 a 21, que tentavam impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo confrontou Elimas e anunciou o juízo divino, conforme Atos capítulo 13, verso 11, que se manifestou por meio de uma cegueira temporária. Esse acontecimento revelou a superioridade do poder de Deus sobre as forças espirituais do mal e abriu o coração de Sérgio Paulo, que creu no Evangelho. A narrativa ensina que quando a verdade de Cristo é proclamada, as trevas são vencidas pelo poder de Deus, conforme João capítulo 1, verso 5 e Efésios capítulo 6, verso 12. O terceiro subtópico, confiando no poder transformador do Evangelho, a conversão de Sérgio Paulo demonstra que o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou influência. Enquanto Elimas resistiu à verdade, o procônsul recebeu a mensagem experimental
experimentou a ação de Deus em sua vida. O Evangelho não apenas informa, mas transforma o coração, renova a mente, produz uma nova maneira de viver, conforme Romanos capítulo 12, verso 2, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Esse episódio fortalece a confiança da igreja na eficácia da palavra de Deus e incentiva os cristãos a perseverarem na oração e na evangelização, certo de que somente o Espírito Santo convence e transforma vidas. A partir desse momento, a missão prossegue para Antioquia da Pisídia, marcando uma nova etapa na expansão do cristianismo entre os gentios. O segundo tópico, com o tema A Missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina, e o primeiro subtópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. O nosso comentarista nos revela que na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Paulo apresenta uma mensagem fundamentada nas Escrituras, mostrando que toda a história de Israel converge para Cristo. Ele relembra a trajetória do povo desde os Juízes até o rei Davi, conforme Juízes, capítulo 2, verso 16, e 1 Samuel, capítulo 31 e verso 13, destacando que Jesus é o Messias prometido, descendente de Davi, conforme Mateus, capítulo 1 e verso 1 a 17, e Lucas, capítulo 3, verso 23 a 38. Explica que João Batista preparou o caminho do Salvador, conforme Mateus, capítulo 3, e que a morte de Cristo cumpriu as profecias, conforme Isaías, capítulo 53, e que a sua ressurreição confirmou sua identidade como Filho de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 23. Paulo proclama que a justificação e a salvação são recebidas pela fé em Cristo, conforme Romanos, capítulo 13, verso 21, e não pelas obras da lei. Sua mensagem desperta grande interesse, especialmente entre os gentios, que demonstram profundo desejo de continuar ouvindo o Evangelho. Atos, capítulo 13, verso 44. No segundo subtópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. No sábado seguinte, uma grande multidão reúne-se para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, muitos líderes judeus, movidos pela inveja, rejeitam a mensagem e passam a contradizer Paulo. Essa resistência entristece o apóstolo, conforme Romanos capítulo 9, verso 1 a 3, que desejava ver seu próprio povo reconhecer Jesus Cristo como Messias. Diante da rejeição, Paulo e Barnabé afirmam que o Evangelho deveria ser anunciado primeiro aos judeus, mas como eles recusaram a mensagem, a missão seria direcionada aos gentios, conforme Romanos capítulo 1 e verso 16. Esse episódio revela que a incredulidade humana não impede o cumprimento dos propósitos de Deus, que continua levando a salvação a todos os povos. No terceiro subtópico, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Enquanto muitos judeus rejeitam o Evangelho, os gentios recebem a mensagem com alegria e fé. Cumpre-se assim a promessa de que Israel seria a luz para todas as nações, conforme Isaías capítulo 49, verso 6, e a partir de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios, conforme Lucas capítulo 2 e verso 32. A salvação é oferecida a todos, 1 Timóteo capítulo 2 e verso 4 e Tito capítulo 2 e verso 11, mas somente aqueles que respondem ao chamado de Deus com fé experimentam seus benefícios. O crescimento da igreja entre os gentios demonstra que o Evangelho não faz distinção de pessoas e possui poder para transformar vidas em qualquer contexto. A palavra de Deus espalha-se por toda a região, confirmando que a missão da igreja é anunciada por Cristo a todos os povos. Aleluia! O terceiro tópico, com o tema A Missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera, e o primeiro subtópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé iniciam a pregação na sinagoga e anunciam o Evangelho com coragem e convicção. A mensagem produz muitos frutos, levando judeus e gentios à fé em Cristo. Deus confirma a pregação por meio de sinais e milagres, conforme Atos capítulo 14, verso 3, demonstrando que a mensagem anunciada era verdadeira. Contudo, o sucesso da missão também desperta forte oposição, dividindo a cidade, provocando
arquitetando uma conspiração para matar os missionários. Diante da ameaça, eles seguem para Listra não por covardia, mas com prudência, preservando suas vidas para continuar cumprindo a missão. Mateus capítulo 10, verso 23. O episódio ensina que a fidelidade ao Evangelho frequentemente encontra resistência, mas isso não impede o avanço da obra de Deus. O segundo subtópico, Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem que era aleijado desde o nascimento, revelando o poder de Deus. Impressionada com o milagre, a multidão acredita que Paulo e Barnabé são deuses e tenta adorá-los. Os missionários rejeitam imediatamente essa idolatria e direcionam toda a glória ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pouco tempo depois, a mesma multidão é influenciada por opositores vindos de Antioquia e Icônio e volta-se contra Paulo e o apedreja, deixando-o gravemente ferido. Restaurado pelo Senhor, Paulo levanta-se e continua sua missão. Esse acontecimento demonstra que a vida cristã envolve desafios, perseguições, mas Deus fortalece aqueles que permanecem fiéis ao seu chamado. O terceiro subtópico, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Após as perseguições enfrentadas, Paulo e Barnabé chegam a Derbe, onde encontram receptividade à mensagem do Evangelho. Muitas pessoas creem em Cristo e novos discípulos são formados e fortalecidos na fé. A passagem mostra que a perseverança produz resultados duradouros para o reino de Deus. Mesmo diante das dificuldades, os missionários não abandonam sua missão, mas continuam anunciando o Evangelho e edificando a igreja. A fidelidade em tempos de sofrimento torna-se instrumento para que muitas vidas sejam alcançadas pela graça de Deus. Aprendemos com esta lição que, ao concluir a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé fortalecem os novos discípulos, estabelecem líderes nas igrejas e retornam a Antioquia para testemunhar que Deus abriu aos gentios a porta da fé. A missão avança porque é sustentada pela graça e conduzida pelo Espírito Santo, que continua abrindo caminhos para a expansão do Evangelho. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Eles são importantes. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.